pessoal, Optia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, né, o primeiro vídeo da mesa real, a parte, eu já dei no grupo, né, a apostila, a parte introdutória. Hoje é um vídeo explicando essa parte introdutória, como monta, né, as mesas, os tipos de mesas, porque não tem só um tipo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro os tipos de mesa, né? Que é aqueles que eu coloquei lá na apostila. Então nós temos primeiro a mesa que é a mais usada, que é a 8x4 mais 4, que é essa aqui. 7, 8. Aí você, aquele mesmo princípio, né? Você embaralha, faz a sua mentalização, tá? E aí depois você vai abrindo a mesa. Que essa aqui é a 8x4 mais 4, tá? Ela rapidinho, só para mostrar para vocês como que fica a configuração dela na mesa, tá? Você pode já ir colocando, para não perder muito tempo, assim, você já pode ir colocando aberta, não tem problema, tá certo? 3, 6, 7, 8. E aqui as últimas 4. Tá? Que fica aqui, né? Ó. Tá certo? Então, essa é a primeira mesa, é a mais tradicional, né? Que é 8x4 e mais 4 aqui embaixo, certo? Então, normalmente falam, né, que essa parte aqui representa o passado, as 3, né, do meio, aliás, as 2 do meio, o presente, e as 3 últimas do futuro, né? Mas assim, é apenas uma representação. Os significados depois vai muito além disso, né? Vai na parte de cada carta, de cada casa, ok? Agora eu vou montar outra, depois nós vamos abrir a mesa, tá? Agora aqui é só para mostrar como que fica, como que é essa mesa. Agora nós vamos na outra, que também é muito utilizada. Eu coloquei na apostila as 3 mais importantes, assim, as 3 mais utilizadas, tá? Você embaralha normalmente, né? Como que eu não tô fazendo uma leitura agora no momento, então nem vou embaralhar muito. Agora é a 9x4. Nove. Vou apertar aqui um pouquinho, que a minha mesa ela é menorzinha, né? Como vocês já sabem. Então, 3, 9, e aí monta mais 4 fileiras aqui. Naquele mesmo esquema, só aumentou uma coluna aqui, certo? Como aumentou essa coluna, não vai sobrar as 4 aqui embaixo. Aí, como que faz a leitura? Do mesmo jeito. Gente, não muda nada. Da 8x4 mais 4 para 9x4. A leitura é a mesma, sabe? Assim, o que muda são
só a posição das cartas, que aqui não sobra as 4 aqui embaixo, certo? Mas a leitura basicamente é a mesma, ok? A única coisa que essa aqui seria as 3, né? Representando o passado, aqui as 3 do presente e aqui as 3 do futuro. Mas a configuração das cartas é a mesma. Depois nós vamos ver agora, depois que eu mostrar as 6x6, né? Nós vamos ver o consulente, as disposições, né? Do A, do B. É a mesma coisa, não muda, ok? Essa então é a 9x4. Agora, o próximo tipo, né? Que também é muito utilizado, é a 6x6. Tá? Então, é 6 cartas aqui, 3, 6, ficou tudo de ponta cabeça. E mais 6 colunas, 6 fileiras, na verdade, né? Aqui. Então, é 6 colunas com 6 fileiras. Essa é um pouquinho diferente, assim, não no significado das cartas, tá? Mas, assim, ela tem um significado um pouquinho a mais que você pode utilizar, que é na divisão de trabalho, relacionamento, que até na foto, né? Colocar um pouquinho mais pra cima, pra vocês. Pra dar aqui embaixo. Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só um minutinho. E essa é a última fileira que eu tô colocando agora. Então, essa também é utilizada, tá? É um tipo, né, de mesa real. Esses 3 tipos que eu coloquei são os que mais... são os que eu conheço e as que mais são utilizadas, tá? E assim, nessa, ela que eu tava falando para vocês, né? Que ela tem uma partezinha a mais, que é o que eu vou falar agora para vocês, assim, que essa primeira linha seria a parte espiritual, tá? A segunda linha já ia tratar o mental. A terceira linha, relacionamento, amor. A quarta, saúde. A quinta é o trabalho, o estudo. E a última, financeira e material, certo? É apenas essa divisão, né? Não que nas outras não tem essa divisão exatamente, né? Só nessa que aparece essa divisão. Que você pode, assim, utilizar para ajudar, né? Ou não também, mas assim, já ajuda, né? Você já tem uma visão, como fala, uma divisão maior das cartas, dá para você ler linha por linha, ok? E nela já seria assim, passado, essas 2 primeiras colunas, o presente, essas 2 do meio e o futuro, essas 2 últimas, ok? Então agora vamos mostrar. E eu vou mostrar já fazendo uma leitura básica aqui só da 8x4, tá? Mas a 8x4, que é aqui assim, que você também pode utilizar na 9x4. Eu vou tirar aqui, tá? Uma leitura fictícia, mas baralhando como se fosse um consulente, tá? Uma consulente aqui.
Na mesa real, como eu disse, não precisa perguntas, tá? Não precisa fazer perguntas, porque ela fala da vida toda do consulente. O que é mais importante na mesa real vai aparecer agora, né? Na verdade, que é o que eu vou falar agora, que é onde as posições A e B que você sintoniza, que é o que é mais importante que está sendo mostrado. Não assim que seja mais importante na vida do consulente, não é isso. É o que está sendo mostrado nesse momento, ok? Então, embaralhou, cortou normalmente. Tem gente que abre o leque e vai colocando. Cada um faz do jeito que gosta, que acha melhor, que tá acostumado, tá? Isso não interfere. Então eu já vou pondo, abrindo, porque aí já vamos vendo as cartas, ok? E aí, pessoal, as dúvidas, coloque as dúvidas no grupo, tá? Vocês andam meio quietinhos, não perguntam, pode perguntar. Se não quiser mandar no grupo, pode mandar no PV, ok? Aí eu vou respondendo. E assim, o baralho cigano é prática, viu? É prática, tem que treinar, tem que fazer as leituras, faz pro amigo, pra amiga, pra família, pra ir treinando, pra você mesmo. Eu sei que pra nós mesmos a gente é meio complicado, porque a gente fica na dúvida se tá lendo correto ou não. Mas vai fazendo, mesmo que não seja assim, ou tira pra pessoa ninguém, pra pessoa nenhuma, né? Assim, tira pra uma pessoa fictícia, pra ir treinando, certo? Porque tem que treinar, senão não flui, né? A leitura não flui, não. O que manda muito, como eu já falei para vocês, no cigano, principalmente, no tarô também, né? Mas no cigano principalmente é a intuição, tá? Você tem os significados da carta? Tem, mas os significados são bem amplos, né? Com então, tem a técnica? Tem o que significa cada caso? Sim, tem. Mas é a intuição que vai mostrar qual que é o significado mais correto para aquilo. Ou que a mandala não, a mesa, né, nesse caso, tá apresentando, tá? Então, como eu falei para vocês, eu ia abrir a 8 por 4 mais 4, que é aqui nós vamos trabalhar, tá? Mas essa mesma leitura você pode usar na 9 por 4. É a mesma coisa. A única coisa é que essas 4 cartinhas não vão estar aqui, elas vão estar aqui desse lado, com uma coluna a mais, ok? Mas o significado das cartas da leitura é a mesma. Então, a primeira coisa, você abriu, e aí você vai sentir as cartas. Para um minutinho, olha cada carta, onde que tá? Não deixa assim, primeiro você vai achar o teu consulente, sua consulente, ou o seu consulente, se for a consulente, ela tá aqui. Se for o consulente, ele está aqui, né? Só posiciona, olha onde eles estão. A princípio não tenta deduzir nada, só estabelece onde eles estão.
Aí você vai para a primeira parte, que é você achar as cartas tema, né, da leitura, o que eu falei para vocês, o que aparece na leitura, que é o mais importante nessa mesa real, que está sendo tratado agora no momento, tá? Então, a posição A é sempre a primeira carta aqui, tá? Ela traz o tema central, né, dessa mesa. E aqui saiu na casa 1, né, que é a casa do cavaleiro, saiu o anel, né, a aliança, que é a carta 25. E aí depois você vai verificar aonde está as posições B. Então, a última posição é a primeira, é a última da coluna, da primeira coluna, né, que seria aqui. Tá? Nesse caso, saiu na carta, na posição 25, tá? Porque aqui é a posição do anel, né? Olha que interessante, né? Que interessante, mas tudo tem um significado. Saiu na casa do anel, saiu a criança, a carta 13, certo? Depois você vai olhar aos outros, que são os temas relacionados com o principal tema, né? É o complemento, na verdade, do principal tema. E aqui a outra carta B, né? Que seria aqui a última carta dessa coluna aqui, na primeira, da última coluna. Então, aqui na casa 8, que é a casa do caixão, né? Que até o caixão tá aqui do lado, saiu o chicote, né? A carta 11. E a última posição B, que é a 32, que é a carta da lua, né? A casa da carta da lua, saiu o homem, né? O 28, ok? Então, nessas 4 cartas, você já achou o tema principal, né? Que está sendo abordado aqui, tá? É um dos temas principais, né? Então, aqui nos remete que, nesse caso, que é a consulente, né? Uma mulher, remete, né? Um relacionamento, a união, tá? Então, aí você vai verificar o que significa essas casas e o que essas cartas significam nessas casas. Então, é a casa 1, que é o anel, a casa 25, que é a criança, a carta 8, a casa 8, desculpa, a casa 8, que saiu o 11, né, o chicote, e a 32, que saiu o homem, tá? Então, isso compõe a primeira leitura. Então, o que pode ser? Que é um relacionamento né, ela tem que ver se não tá tendo uma infantilidade, né, uma insegurança, também pureza, né, criança é pureza, tá? O que traz, e ela tá na carta 25, a carta 25 é do anel, né? Então, que no relacionamento não pode olhar a pureza, olhar como criança, mas ao mesmo tempo não deixar a infantilidade, a insegurança, a ingenuidade agir, certo? Na carta 20, na carta 8, né, saiu o chicote, então traz a força, mas também o sofrimento, tá? O chicote tem a parte negativa, mas também tem uma parte positiva, que seria a força, né? Também
o Chicó também está relacionado com sexualidade, ok? Então, é uma transformação. Como saiu na casa da transformação, essa transformação está acontecendo, certo? E na lua, na casa da lua, certo? Que saiu o homem. A casa da lua, que é a casa 32, é a casa da intuição, do reconhecimento, né? Então, saiu o homem. Provavelmente é o homem do relacionamento, certo? Então, voltando para vocês verem se vocês entenderam. A casa 1, o que significa a casa 1? Vocês vão olhar lá na listinha que eu passei para vocês. É o que está presente na mente do consulente. Então, na mente está o relacionamento, né? O que está sendo mais importante agora, nesse momento, tá? Então, o relacionamento que está sendo trabalhado, o que está sendo desenvolvido, que está sendo desenvolvido ou envolvido, né? Então, essa união. Na casa 25, né, que é a casa do relacionamento, das parcerias. Então, saiu a criança. Então, o que a criança traz? A ingenuidade, a pureza, a alegria, tá? Mas também tomar cuidado com a imprudência, né, no relacionamento, com a ingenuidade, então tudo o que a carta, né, da criança, olhar como uma criança, mas ao mesmo tempo não agir como criança. Não sei se deram para vocês entenderem. Tem que trazer essa leveza dessa criança para esse relacionamento, que é o que está contando, tá? Mas não ser ingênuo, ok? E na casa da transformação, né? A casa 8, que significa também enfermidades ou que está esgotando. Então aqui está tendo um certo esgotamento, um certo sofrimento, tá? Então tem que avaliar o que está esgotando, tá? Nesse caso, está esgotando, que nós estamos sabendo, né, que é a parte no relacionamento, o que está esgotando, o que está sendo esgotado. E na casa da lua, da intuição, do reconhecimento, veio o homem, tá? Então, essa é a primeira leitura que você faz para o consulente, para situar onde ele está, o que está sendo o que está parecendo mais importante na questão dele, né? Na leitura dele. Depois você vai avaliar a posição do consulente, certo? Que é aonde o consulente está. Então, nesse caso, se a nossa consulente aqui, ela tá aqui. Aí você vai avaliar as 9 cartas ao redor da consulente, tá? Então, é as 3 de cima, as 2 do lado e as 3 de baixo. Então, nós temos o pássaros aqui, o cavaleiro, a serpente, a montanha, o livro, o cachorro, a cegonha e o coração, certo? Então, você vai avaliar aonde que ela tá. Ela tá na segunda linha, certo? E aí, o que essas cartas, em que casas essas cartas estão? Então, o pássaros, eles estão na casa 3, que é a casa do navio. Por
que significa a casa do navio? É os sonhos, as esperanças. O cavaleiro, ele está na casa 4. A casa 4 é a da família, né? É a casa, na verdade, né? Então é a estrutura, a família. A casa 5 é a árvore. A árvore é coisas a longo prazo, vida e saúde, tá? Aqui ele já está na casa 11, né? Então, as situações que precisam ser negociadas. A consulente, ela está na casa 12, pequenas preocupações, agitações. O livro está na casa 13, inícios de projetos. O cachorro, ele está na casa... na casa 19, né? Que é a da torre. Então, o isolamento. A carta 20, na casa 20, aliás, o público decidir livremente. E na 20, tá, aliás, a 21, bloqueios, enfrentar desafios. Então, essas 9 cartas, você vai vendo, vai anotando o que significa cada posição, né? Cada casa que saiu essas cartas. Né? Eu geralmente pego um caderno e vou anotando, tá? Assim, se você vai fazer uma leitura com sua cliente na frente, né? Pessoalmente, você vai anotando, vai falando para elas assim o básico e depois você pode complementar, porque lógico, se você não sabe o significado da carta no momento, tudo, você pode consultar depois, isso não é problema, tá, pessoal? Consultar as cartas, mesmo porque não tem como decorar todos os significados, ver o que cada carta diz em cada casa. Isso aos poucos você vai trazendo isso. Por isso que é importante praticar, ok? Agora, se é uma consulta online, aí fica mais fácil, né? Você vai anotando no caderno, pega um bloco ou um caderno, anota todas as posições importantes, aonde a consulente saiu, as cartas ao redor, que cada casa significa, o que cada carta significa nessa casa que saiu, tá? Então, você vai anotando. Então, essa é uma outra leitura, né? Na mesa real, você faz várias leituras menores para compor a leitura completa, né? Da mesa toda. Então, primeiro você faz a leitura dos 4 pontos, depois você faz a leitura aonde está o consulente e as cartas ao redor. Se o consulente fosse aqui o homem que está aqui, né, no finzinho, então como que seria? Aí você ia pegar as cartas que dá para ter, então seria as 2 de cima e a estrela aqui, né, e a própria onde o consulente está, porque as outras cartas não tem, tá? Não tem ainda. Então, não tem aquele negócio de falar, eu vou trazer para cá então, eu vou emendar. Não tem emenda nada. Você pega o que tá aqui, ok? Se tem só essas 4 cartas, só nessas 4 cartas que dá para avaliar agora no momento, então você avalia apenas essas 4 cartas. Se deu para avaliar, se o consulente saiu mais no meio, aí dá para avaliar as 9 cartas, então você avalia as 9 cartas, ok? Então, essa é a primeira parte, né? Então, aí depois, continuando onde o consulente está, nesse caso, o nosso consulente aqui é a mocinha. E aí você vai verificar, né, as posições, o presente, o passado
e o futuro, né? Aliás, antes de verificar o presente, passado, futuro, as posições onde o consulente, né, está. Se o consulente sai aqui na primeira linha, significa uma coisa. Se sai aqui na primeira coluna, é outra coisa. Se é na última coluna, é outra coisa. Se é nas últimas linhas, é outra coisa, tá? E tudo isso tá na apostila, tá na primeira aula da mesa real, eu coloquei, tá bom? Então, assim, ó, se o consulente sai aqui na primeira posição, né, que seria aqui, a de cima, eu vou mostrar para vocês, se sai aqui, né, na primeira linha, o consulente na primeira linha, domínio da própria vida, no comando das situações. Então, se ela saísse aqui em cima, ela estaria no comando da situação, domínio da própria vida, tá? Se o consulente sai na primeira coluna, aqui, então o futuro é o que importa. Então, se o consulente sai aqui, ele tá mais ligado ao futuro, o futuro que o importa para ele. Por quê? Porque o futuro, porque toda essa parte na frente do consulente é futuro, nesse caso, que se o consulente sai aqui, tá? Se o consulente sai aqui nas últimas fileiras, né, na última linha. Então, na última linha, carregando todo o peso do ombro. Então, se ele tá aqui, ele tá carregando tudo o peso, né? Tudo isso que tá vindo em cima, certo? Se tá na posição 4, que seria aqui na última coluna, que nesse caso tá o nosso consulente, se ele fosse consulente homem aqui, tá? Então, que seria coisas mal resolvidas no passado, preso no passado, tá? Nesse caso não é, porque nós não estamos falando dele, é dela, mas se fosse, se ela tivesse saído aqui, ela estaria presa no passado, tá? Porque o passado tá todo aqui, ó, tá? Normalmente, o que vem à esquerda do consulente é passado, a direita é futuro, tá? Normalmente, tá? É um significado. Mas só que a nossa mocinha aqui saiu na segunda linha, né? O que significa na segunda linha? Então, ela assim, ela tem um controle da vida dela, mas ela não tá plenamente, ela não tem um controle pleno da vida dela, porque ela não saiu na primeira linha, ela saiu na segunda, tá? Também ela não está tão presa, não tá carregando tudo nas costas, porque ela tá aqui um pouco mais para cima, tá? Então ela tá mais estabilizada nesse ponto. Que mais? Ela, em relação ao futuro, ela tá, né, mais ou menos equilibrado, vamos dizer assim, entre o passado e o futuro. O passado tem 3 linhas para cá, o futuro tem 4. Então o pensamento dela tá mais pro futuro, mas o passado também tem um significado aqui, certo? Então é essa leitura básica, assim, para você entender em que ponto está o teu consulente, ok? Depois, você vai, nós vamos situar as linhas, né? Como eu disse anteriormente, geralmente à esquerda, né, se fala que é o passado. Então, assim, tem uma linha imaginária, vamos dizer assim, que você pode fazer na leitura. Então, na linha onde está o consulente, né? Seu consulente diz, deixa eu mudar para vocês poderem ver. Do consulente para cima, seria a linha 1, né? Que nós falamos. Essa linha 1 é o presente, tá? A linha 2 seria nessa diagonal aqui, ó. Antes de mudar a mão para não tampar. Nessa diagonal aqui para cá, tá? Seria na diagonal da serpente aqui, ó.
Essa diagonal, ela é o futuro imediato, tá? Como eu disse, o que está à direita do consulente, da figurinha do consulente, é o futuro, certo? Então, aqui é o futuro imediato. Na linha 3, que seria na linha do consulente, tá? É pra frente, né? Então, é o futuro, tá? O futuro não o futuro distante, mas o futuro depois do imediato. Vamos dizer, o imediato é o que está acontecendo hoje, assim, amanhã, um pouco mais amanhã, vamos dizer assim, nesses dias aqui, assim. O futuro seria nesse mês, mais ou menos, entendeu? Não tem uma divisão, mas para vocês entenderem um pouco. E da nossa mocinha aqui na outra diagonal para baixo, né? Que é a 4. Então, a posição 4 é o futuro distante, tá? Que aí seria já nas cartas do coração e do lírio. Se tivesse uma outra carta aqui, vamos supor, viria essa outra carta aqui, mas o peixe está embaixo do lírio, então não é nessa diagonal, tá? Parou aqui no lírio, ok? Aí, para baixo do consulente, né? Que é a posição 5, que seria o presente, situação atual, tá? Então, aqui nessa linha é o presente, tá? Então, é a situação atual que tá acontecendo com o consulente. Na outra diagonal para cá, ó. Tá? Então, nessa situação atual, seria a cegonha, os ratos e a árvore, ok? Na outra diagonal para cá, ó. Tá? Então, vai pegar o cachorro e o sol, tá? Então, essa diagonal para cá é o passado distante, tá? É o passado distante. Na linha do consulente para a esquerda é o passado, ok? E para cima do consulente à esquerda é o passado antigo, né? Aliás, passado recente, desculpe, passado distante é esse aqui é o passado e aqui é o passado recente, que é a carta dos pássaros. Aí você vai olhar cada um, anota que casa que caiu. Caiu na casa tal. Caiu na casa o futuro, né? O futuro distante. Caiu aliás, o futuro imediato, desculpa, aqui da cobra, o futuro imediato. Caiu na casa 5. Então, o que significa? Então, vocês vai fazendo essa conexão, tá? Ok? Depois disso, o que pode ser feito, tá? Depois disso, o que pode ser feito com isso? É você olhar, fazer a leitura de cada carta, tá? Então, cada carta você vai observar em que posição, que casa que caiu cada carta, tá? E por último, que a gente geralmente faz, que eu costumo fazer, né? É o espelhamento, né? Que nós falamos, que é você trazer, né? Você vai comparar, né? Pegar a primeira carta daqui com a última carta daqui. Então, você vai fazer a leitura baseado nas casas que elas saíram, tá? Você pode fazer essa leitura só de 2 em 2 ou de 4 em 4. Acho que até na apostila eu coloquei na outra que tava montando 4 em 4. Pode ser de 4 em 4? Pode. Pode ser de 2 em 2? Pode. Você vai ver o jeito que fica melhor, o jeito que você adapta melhor. Se você fazer de 2 em 2,
São 36 cartas, vai dar 18 leituras a mais. Se for de 4 em 4, vai dar 8, né? Se eu não me falha a minha memória, minhas contas aqui, vai dar 8, certo? Então, aí você vai se adaptando a que você acha melhor, se é de 2 em 2 ou se é de 4 em 4. E vai fechando a leitura da mesa real nesse sentido. Então, fez a leitura, já vai até guardando, pode ir guardando tal, porque você já avaliou tudo antes, entendeu? Então, aí você vai fazendo o espelhamento, né? Que a gente chama. Você vai pegando carta, a primeira com a 36, depois a 35, com a 2, a 34, com a 3, a 33, com a 4 e assim por diante, tá? Depois vem pra cá e vai continuando. Na mesa com 9, né? 9 por 4. A mesma coisa que eu disse aqui para 8 por 4, mais 4. Na 9 é a mesma coisa, tá? A única coisa, como eu disse, é que essas cartas, em vez de estar aqui, vão estar distribuídas aqui em mais uma coluna, ok? Feito isso, fez a leitura completa, tá? Não tem mais assim o que avaliar, tá? Você vai avaliando o que pode ser feito também. Mais uma coisa que eu lembrei. Você pode avaliar as casas principais para o cliente. Então, você pode perguntar para o cliente, o que tem algum ponto, alguma coisa que está te incomodando ou que você queira saber? Eu quero saber sobre finanças. Então, você sabe que finanças vai ser tratado na casa da âncora, né? E dos peixes. Então, essa parte aqui embaixo, né? Que é a 35, que é a âncora, né? Seria a 35 e a dos peixes, que é a 34. Então, você já faz uma leitura aqui. Eu quero saber sobre relacionamento, mais assim no meu relacionamento, apesar que nessa aqui deu relacionamento, né? Então, aí você vai pegando as cartas que representam o relacionamento. Então, a aliança, o coração, e vai vendo o que significa. Eu quero saber sobre trabalho, sobre estudo, trabalho, tal. Então, vai pegar a casa do livro, né? A carta 26, a trabalho também pode ser tratado também com as cartas aqui, né, de baixo, que é a âncora, a dos peixes, que é financeiro, tá? Saúde geralmente se trata na casa da árvore, aqui, na verdade, da árvore, né? Na casa do caixão. Então, aí você vai olhando as casas, né? E dando uma interpretação maior, se a pessoa quiser uma coisa mais assim específica sobre algum assunto, tá? Não que essa leitura vai ser direcionada para o assunto em si, né? Aqui o que apareceu principal foi o relacionamento, né? Mas assim, pode trabalhar todas as áreas da pessoa, da vida da pessoa, ok? Então, por hoje, pessoal, é isso, né? Esse vídeo já a gente termina por aqui, tá? E na próxima aula a gente vamos ver se tem dúvidas, tal, e a gente vamos explicando, tirando as dúvidas, ok? Então, por hoje é só. Optia, pessoal, espero que todos tenham compreendido. Como eu disse, as dúvidas vocês podem deixar lá no grupo, ok? Optia, para vocês um bom dia, uma boa semana para todos.